se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do tesouro do bandeirante. O vento cortava a mata como lâminas invisíveis, carregando consigo o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Era uma noite sem lua, e as estrelas pareciam ter sido engolidas por nuvens negras. Jonas, um homem cuja vida era marcada pela busca incessante por riquezas, segurava nas mãos um mapa amarelado, rasgado nos cantos e com manchas que poderiam ser tanto de sangue quanto de poeira. Ele sabia que aquele pedaço de papel escondia algo mais sombrio do que apenas ouro. A trilha era sinuosa, marcada por árvores retorcidas que pareciam observá-lo com olhos mortos. Cada passo ecoava como um grito na floresta silenciosa, e Jonas sentia que estava sendo vigiado. O mapa havia sido encontrado no sótão de sua avó, dentro de uma caixa de madeira lacrada com símbolos que ele não conseguia decifrar. Desde que colocou os olhos nele, sonhos estranhos começaram a assombrá-lo, sempre envolvendo um homem encapuzado que sussurrava palavras incompreensíveis. Agora, ele estava prestes a descobrir se aquilo era loucura ou destino. Ao cruzar um riacho gelado, Jonas percebeu que o ar ao redor parecia mais pesado, como se a própria atmosfera estivesse tentando impedi-lo de continuar. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Afinal, quantas vezes na vida alguém tem a chance de encontrar um tesouro perdido? Mas, ao mesmo tempo, ele não podia ignorar o fato de que ninguém jamais retornará para contar sobre o paradeiro do ouro dos bandeirantes. Talvez houvesse um motivo para isso. Quando finalmente chegou ao local indicado pelo mapa, uma clareira cercada por rochas altas e cobertas de musgo, Jonas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. No centro da clareira, havia uma pedra plana com marcas gravadas que pareciam antigas inscrições. Ele se aproximou devagar, iluminando o local com sua lanterna. As inscrições brilharam levemente sob a luz, e Jonas teve a impressão de que elas piscavam, como se estivessem vivas. Foi então que ouviu o primeiro sussurro, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O som era quase imperceptível, mas cresceu rapidamente até se tornar um murmúrio constante, como se 1000 vozes falassem em uníssono. Jonas tentou ignorá-lo, concentrando-se em desvendar as inscrições. Com o auxílio de uma pequena pá, começou a cavar ao redor da pedra, seguindo as instruções do mapa. A cada movimento da pá, o chão parecia resistir, como se não quisesse entregar seus segredos. O suor escorria por sua testa, misturando-se ao frio que tomava conta do ambiente. Após horas de trabalho exaustivo, Jonas encontrou algo, uma caixa de madeira enterrada profundamente. Suas mãos tremiam enquanto a puxava para fora. A caixa era pesada, e seu interior estava selado com um cadeado enferrujado. Ele tentou forçá-lo com uma faca, mas o metal parecia resistente demais. Foi quando percebeu que as inscrições na pedra haviam mudado. Agora, elas formavam palavras claras: "Abra-me, e o preço será pago." Jonas hesitou, mas a ganância falou mais alto. Assim que o cadeado cedeu, um som ensurdecedor ecoou pela clareira, como se o próprio chão estivesse se abrindo. Jonas mal teve tempo de registrar o que aconteceu em seguida. Uma névoa negra emergiu da caixa, envolvendo-o completamente. Ele tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo vazio. Quando a névoa se dissipou, Jonas havia desaparecido, deixando para trás apenas o mapa rasgado e a caixa aberta, agora vazia. A notícia do desaparecimento de Jonas espalhou-se rapidamente pela pequena cidade próxima à floresta. Alguns diziam que ele havia enlouquecido e fugido, enquanto outros juravam ter ouvido gritos vindos da mata naquela noite fatídica. Entre os moradores, corria um boato antigo sobre um tesouro amaldiçoado escondido nas montanhas de Minas Gerais, protegido por espíritos vingativos. Ninguém nunca ousara procurá-lo, até Jonas. Dona Maria, uma senhora idosa conhecida por suas histórias macabras, foi quem revelou mais detalhes sobre a lenda. Segundo ela, o tesouro pertencia a um bandeirante chamado Antônio Correia, que fizera pactos com entidades das trevas para acumular sua fortuna. Quando morreu, seu espírito foi condenado a vagar pela floresta, guardando o ouro que nunca pôde levar consigo. Dona Maria advertiu que qualquer pessoa que tentasse roubar o tesouro seria consumida pela mesma maldição.
Os amigos de Jonas decidiram organizar uma expedição para procurá-lo, mas poucos tiveram coragem de adentrar a floresta. Aqueles que foram relataram experiências terríveis, galhos que pareciam agarrá-los, vozes que o chamavam pelos nomes e sombras que o seguiam. Um dos homens voltou completamente transtornado, murmurando repetidamente: "Eles estão me observando." Pouco depois, ele foi encontrado morto em sua casa, com os olhos arregalados e a expressão de puro terror congelada no rosto. Com o passar dos dias, a floresta parecia estar viva, reagindo à presença humana. Animais silvestres sumiram, e o ar ficou denso, quase irrespirável. Os moradores começaram a evitar até mesmo as trilhas mais conhecidas, temendo que poderia estar à espreita entre as árvores. Algumas crianças juravam ter visto um homem encapuzado rondando as margens da floresta, mas seus pais asseguravam que era apenas fruto de imaginação fértil. No entanto, nem todos estavam dispostos a deixar o mistério de lado. Um grupo de jovens aventureiros, fascinados pela história do tesouro, decidiu explorar a clareira onde Jonas havia desaparecido. Eles levaram lanternas, câmeras e gravadores, determinados a capturar evidências do sobrenatural. Ao chegarem ao local, encontraram o mapa rasgado e a caixa vazia, exatamente como Jonas os deixará. Mas algo mais os aguardava. Enquanto vasculhavam a área, um dos jovens notou que as inscrições na pedra haviam mudado novamente. Desta vez, elas formavam uma mensagem direta: "Vocês não deveriam estar aqui." Antes que pudessem reagir, uma rajada de vento apagou todas as lanternas, mergulhando-os na escuridão total. Gritos ecoaram pela floresta, e apenas 2 dos jovens conseguiram escapar, cambaleando de volta à cidade com histórias incoerentes sobre mãos invisíveis e risadas demoníacas. A partir daquele momento, a floresta tornou-se proibida. Placas de aviso foram colocadas nas entradas das trilhas, alertando sobre os perigos que aguardavam os curiosos. Mas, como sempre acontece, a curiosidade humana é mais forte do que o medo. Visitantes ocasionais ainda se aventuravam pelas bordas da mata, atraídos pela promessa de riquezas ou pela emoção de desafiar o desconhecido. Um desses visitantes foi Clara, uma estudante de arqueologia que ouvirá falar da lenda durante uma pesquisa sobre mitos brasileiros. Ela não acreditava em maldições, mas estava fascinada pela ideia de um tesouro escondido. Armada com equipamentos modernos e uma mente racional, Clara decidiu explorar a clareira sozinha, convencida de que poderia desvendar o mistério sem cair nas armadilhas da superstição. Ao chegar ao local, Clara percebeu que algo estava diferente. A pedra com as inscrições havia desaparecido, e o chão parecia ter sido revirado recentemente. Ela começou a cavar, usando ferramentas precisas para não danificar possíveis artefatos. No entanto, quanto mais cavava, mais sentia que estava sendo observada. O ar ao redor parecia vibrar com uma energia estranha, e sua pele formigava como se estivesse sendo tocada por dedos invisíveis. De repente, Clara encontrou algo que fez seu coração acelerar, uma moeda de ouro reluzente, parcialmente coberta por terra. Ela a pegou cuidadosamente, admirando os detalhes intrincados gravados nela. Mas, ao virá-la, percebeu que havia algo gravado no verso, um rosto humano contorcido em agonia. Antes que pudesse reagir, ouviu passos atrás de si. Quando se virou, viu uma figura encapuzada parada a poucos metros de distância, segurando uma lanterna que emitia uma luz vermelha pulsante. A figura não disse nada, mas Clara sentiu como se sua mente estivesse sendo invadida por pensamentos alheios. Imagens confusas de massacres, pactos e sacrifícios passaram rapidamente por sua cabeça, deixando-a nauseada. Ela tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. A última coisa que viu antes de desmaiar foi o rosto sob o capuz, ou melhor, a ausência dele, pois não havia nada além de escuridão onde deveria estar um rosto. Quando Clara acordou, estava de volta à cidade, em sua cama. Não se lembrava de como havia chegado lá, mas a moeda de ouro ainda estava em sua mão. Ela tentou jogá-la fora, mas, por mais que tentasse, a moeda sempre reaparecia em algum lugar próximo a ela. Pesadelos constantes começaram a assombrá-la, sempre envolvendo a figura encapuzada e o som de vozes sussurrando seu nome. Desesperada, Clara procurou Dona Maria, esperando encontrar alguma explicação racional para o que havia acontecido.
A senhora escutou atentamente, ao final, balançou a cabeça com tristeza. Você trouxe a maldição para casa, disse ela. Agora, eles vão te observar até que você pague o preço. Clara tentou ignorar as palavras, mas os eventos subsequentes provaram que Dona Maria estava certa. Objetos em sua casa começaram a se mover sozinhos, e vozes ecoavam pelos cômodos vazios. Ela tentou sair da cidade, mas, onde quer que fosse, a sensação de ser vigiada a acompanhava. Até mesmo seus amigos começaram a evitá-la, alegando que ela não parecia mais a mesma. Certa noite, Clara foi acordada por um barulho vindo de sua sala. Quando foi investigar, encontrou a figura encapuzada parada ali, segurando a moeda de ouro. Desta vez, ela não conseguiu desviar o olhar. A figura estendeu a mão, e Clara sentiu-se compelida a entregar a moeda. Assim que o fez, o mundo ao seu redor desapareceu, e ela se viu de volta à clareira, cercada por sombras que sussurravam seu nome. Anos se passaram, e a lenda do tesouro do bandeirante continuou a assombrar a região. Muitos tentaram encontrar a clareira, mas poucos retornaram, e aqueles que o fizeram nunca foram os mesmos. A floresta parecia viva, alimentando-se da ganância e do medo de seus exploradores. Algumas pessoas juram que, em noites sem lua, ainda é possível ouvir os gritos de Jonas ecoando entre as árvores. Hoje, o mapa original está em exibição no museu local, protegido por vidro grosso e cercado por avisos de advertência. Dizem que, se você olhar fixamente para ele por muito tempo, poderá ver inscrições surgindo lentamente no papel, como se estivessem sendo escritas por uma mão invisível. E, se você for tolo o suficiente para seguir suas instruções, talvez descubra que alguns tesouros não foram feitos para serem encontrados. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode